Hoje a gente vai falar, nessa aula, a gente vai falar de um pouquinho de biomecânica do joelho, mas uma introdução aí, né? A gente vai dividir essa parte de biomecânica do joelho, anatomia e biomecânica do joelho, assim como a gente fez com anatomia e biomecânica do pé, tornozelo e pé, e principais mecanismos traumáticos do pé, principais mecanismos lesionais do pé, a gente vai fazer com o joelho. Como vai ser a nossa primeira parte, a gente vai estar falando um pouco da parte estrutural, fazer uma revisão de anatomia, das principais estruturas, principais funções dessas estruturas que compõem, então, o complexo articular do joelho. Por que eu falo de complexo articular do joelho? Porque quando a gente fala do joelho, então, a gente não está falando de uma articulação em si, a gente está falando de um complexo articular. Do mesmo jeito, quando a gente falou de tornozelo, a gente não falou de uma articulação em si, a gente falou de um complexo articular. E o que é sempre importante a gente retomar? Toda vez que a gente está falando, então, de um complexo articular e de todas as possíveis disfunções desse complexo articular, a gente tem que lembrar que as disfunções desse complexo articular estão diretamente relacionadas com as disfunções de outros complexos articulares. Por quê? Porque todo mundo é interligado pelo sistema muscular esquelético. Então, quando eu penso, por exemplo, em uma entorse de tornozelo, eu vou ter repercussões no joelho, quase 100% de chance de ter repercussão no joelho, e posso ter repercussões no quadril. Quando eu tenho uma entorse no joelho, eu vou ter repercussões no tornozelo e vou ter repercussões no quadril. Por quê? Porque muitos músculos, principalmente os biarticulares, cruzam a articulação do tornozelo, cruzam a articulação do joelho. Então, se eu estou pensando, por exemplo, no meu músculo gastrocnêmio, ele tem inserção no fêmur superior e ele tem inserção no calcâneo inferior, através do tendão calcâneo, que a gente conhece popularmente como tendão de Aquiles. Então, se ele cruza a articulação do tornozelo, se ele está cruzando a articulação talocrural, se ele está cruzando a articulação subtalar, ele vai interferir nos movimentos da talocrural, plantiflexão e dorsiflexão, ele vai interferir nos movimentos da subtalar, inversão e eversão, pronação e supinação do pé, inversão e inversão de tornozelo, e, consequentemente, ele pode também interferir no posicionamento da tíbia em relação ao fêmur, né? Deixando essa tíbia com uma falha posicional em rotação interna, com uma falha posicional em rotação externa. Eu tenho outros músculos, por exemplo, são os superiores, que tem uma correlação direta entre quadril e joelho. Então, o principal exemplo que a gente vê quando a gente fala, por exemplo, de disfunções, a gente fala muito no nosso músculo bíceps femoral. Por quê? Porque o bíceps femoral ele tem inserção na cabeça da fíbula. Então, se eu tenho um encurtamento do bíceps femoral, ele vai tracionar essa cabeça da fíbula posteriormente. Se eu tenho uma tração posterior da cabeça da fíbula, eu vou ter uma tendência de fazer uma anteriorização de maléolo lateral. Então, eu gero uma alteração que poderia começar no quadril, gerou uma alteração, uma falha posicional no joelho, gera uma falha posicional no tornozelo, e aí qual vai ser o reflexo? Ele vai ter uma tendência a fazer uma entorse por inversão de tornozelo. Trip, então, eu trato essa entorse por inversão de tornozelo tratando só o tornozelo? Não. Eu tenho que tratar o quê? Tornozelo, joelho, quadril e todos os músculos que estão relacionados, gerando um reequilíbrio muscular. Felipe, qual vai ser o meu parâmetro de comparação? Qual vai ser o meu parâmetro de normalidade? Quando que eu vou saber se esse músculo está encurtado, se esse músculo está muito estirado, muito comprido? Como que eu vou saber se a minha amplitude articular ela é de 90 graus, é de 95 ou de 85? Qual é o normal de amplitude para mim? Porque quando a gente para estudar, por exemplo, no Capande, a gente vê lá amplitude articular de plantiflexão, amplitude articular de dorsiflexão. Aí ele vai falar os graus lá certinho. Mas será que esses graus são o normal para mim? Não. O normal, quando a gente fala de normalidade, a gente está falando de o normal para a maioria das pessoas, mas não necessariamente para mim. Então, como é que a gente faz essa avaliação? A avaliação, ela sempre parte do princípio que a gente tem que avaliar a simetria. Então, se eu tenho um problema no meu lado direito, se eu tive uma entorse no tornozelo direito, né, e eu posso ter disfunções de joelho direito, de quadril direito e de forma ascendente, a gente vai avaliando como um todo, qual vai ser o meu grande parâmetro de comparação? O meu grande parâmetro de comparação, então, sempre vai ser o lado esquerdo. Então, vou lá do meu lado esquerdo, opa, peraí, como é que está aqui o meu lado esquerdo? Ah, então ele faz isso aqui de plant, então eu tenho que chegar à mesma amplitude de plant do lado esquerdo. Como é que está a minha amplitude de dorse?
lado esquerdo, depois o direito. Então, às vezes, alguns pacientes até comentam, falam, poxa, Felipe, mas o meu problema está no pé direito, não no pé esquerdo. Meu problema está no joelho direito, não no esquerdo. Por que você está mexendo no esquerdo? Eu mexo no esquerdo primeiro para saber qual é o parâmetro de normalidade para você, para depois ir para o outro e tentar perceber o que tem de diferente. O que o joelho direito tem de diferente do esquerdo? Porque o meu esquerdo, teoricamente, é o meu joelho saudável. Então, o meu parâmetro de normalidade vai ser estabelecido naquele joelho. E o outro joelho, então, a gente vai tentar perceber o quê? As assimetrias, as diferenças. Por que esse aqui desliza um pouquinho mais para frente? Quer ver? Um exemplo rápido quando a gente faz a avaliação de joelho aqui. Uma das principais lesões de joelho é entorse com comprometimento desse cara aqui, que é o meu ligamento cruzado anterior. A gente sabe que o ligamento cruzado anterior ele é o principal responsável por estabilizar a tíbia e limitar o deslizamento anterior da tíbia. Quando que isso acontece? Quando a gente está fazendo movimento de flexão de joelho. Então, principalmente nos primeiros graus de flexão de joelho, a minha tíbia ela tende a deslizar anteriormente. E ela vai deslizar um pouco anteriormente, só que ela não vai deslizar sem limite. Ela vai deslizar até estirar o cruzado anterior, que vai limitar esse deslizamento anterior da tíbia. Quando a gente está em flexão de joelho, então, ou em semiflexão de joelho, eu tenho uma posição que a gente chama de posição de ajuste frouxo da articulação fêmuro-tibial. Essa articulação ela fica mais frouxa. Então, o ligamento cruzado anterior ele é extremamente importante para gerar essa estabilidade entre o fêmur e a tíbia. Beleza. Felipe, mas eu sofri um entorse de joelho. E agora eu quero testar a integridade do meu ligamento cruzado anterior. Vamos supor que seja do joelho direito. Então, existem dois testes, né? Primeiro, o teste de gaveta anterior, que a gente coloca lá o paciente em decúbito dorsal, flexão de quadril, flexão de joelho, senta em cima do pé para gerar uma estabilidade na pontinha do pé e vai tracionar, né? Vai tracionar essa tíbia anteriormente, vai tentar perceber quanto essa tíbia consegue deslizar para frente, qual é o limite artrocinemático de deslizamento anterior da tíbia. Beleza. Quando a gente está fazendo isso, o que acontece? Eu vou perceber que tem uma folga. Ah, mas essa folga significa que tem lesão ou não? Porque o normal é que eu tenha uma folga. Agora, quanto de folga eu tenho que ter? Né? Então, o que a gente faz? Se eu vou avaliar o joelho direito, a primeira coisa que eu faço, avalio o esquerdo, ou seja, eu tento perceber no meu joelho que não tem entorse, quanto que ela desliza para frente. Aí eu vou lá para o outro. E agora, no joelho da entorse, desliza mais. Opa, peraí, então ele está com folga. Não, desliza a mesma coisa. Ah, então não tem folga, está íntegro. Opa, desliza menos. Mas como assim desliza menos? É mais estável o joelho que está com lesão. Muitas vezes pode ser porque você ainda está na fase aguda, né? Ainda está em fase de edema, ainda tem uma restrição. Então, esses testes, por exemplo, eles são ideais, né? O certo é a gente fazer a avaliação sempre pós-fase aguda. Então, por que muitas vezes a gente encontra falsos positivos em pacientes durante a avaliação? Que a gente não respeita essa fase. O paciente faz uma entorse e procura o médico com o tornozelo todo inchado. Tudo que ele fizer durante aquela fase vai dar positivo. Então, qual é o certo? Tive uma entorse ontem. Felipe, eu vou te procurar para fazer fisioterapia, que eu estou com entorse e tal. O que eu vou fazer? Gelo, o anti-inflamatório que o seu médico prescrever para você. Então, você faz o anti-inflamatório que foi prescrito pelo médico, faz o gelo, imobilização, se possível, gelo com pressão e elevação, que a gente chama de protocolo RIS, né, que vai ajudar a desinflamar de forma muito mais rápida. Ah, agora meu joelho desinflamou, estou bom? Não. Agora o seu joelho desinchou, o que você vai fazer? Vai procurar, então, um fisioterapeuta ou ortopedista para fazer a avaliação. Agora, com ele desinchado, eu vou conseguir testar. E os testes, para a pessoa entender, nossa, mas eu fui lá no fisioterapeuta, eu fiz os testes, eu fui lá no médico, fiz os testes, piorou tudo de novo. É normal. Por quê? Porque quando você vai testar o limite. Só que você vai testar o limite de alguém que foi lesionado. Então, provavelmente, você vai incomodar de novo aquelas estruturas e vai reinflamar. Tá? Mas é normal. O que a pessoa está fazendo? Ela está testando quais são os limites, então, agora, desse joelho, para deslizamento anterior, para deslizamento posterior, para valgo, para varo, né, que a gente chama dos testes de bocejo, né, bocejo lateral, bocejo medial, e aí você vai fazer todos os testes. Testou tudo, agora eu tenho uma percepção diferente. Espera aí, agora ele estava desinchado, agora eu consegui perceber e comparar esse com o outro.
Ah, voltou, inflamou tudo de novo. Trata de novo o processo inflamatório, depois vai lá e reavalia, né? Reavalia não, e começa o tratamento, né? Que você já fez uma avaliação. Mas, nesse meio tempo, pode ser que, poxa, eu fiz a avaliação, eu fiz o teste de gaveta anterior, tem um teste que é mais fidedigno, né? Para ligamento cruzado anterior, que é o teste de Lachman. Aí a gente faz o Lachman também, tá? Só que o Lachman é numa posição, você não fica sentado sobre o pé, a perna fica frouxa e a gente faz o deslizamento, então, da tíbia em relação ao fêmur. Nessa posição de Lachman, que é mais ou menos com um pouquinho menos, né, com 180 graus de extensão de joelho, você quebra um pouquinho, né, e fica nos 160 graus, né, quebra só um pouquinho essa extensão de joelho, faz uma semiflexão de joelho, bem curtinha, e aí a gente faz um movimento de bocejo, dando sustentação, então, para a perna. É um teste mais difícil de ser realizado, mas é um teste muito mais fidedigno em relação ao resultado. E aí a gente vai tentar perceber, testa um lado, testa o outro e tenta perceber. Muitas vezes você faz o teste, mesmo assim você fica na dúvida, será que rompeu? Será que foi só uma distensão? Será qual é o grau de lesão? Então, quando é um grau de lesão, grau 3, ruptura total, é mais fácil. Por quê? Porque o bocejo é muito grande. Agora, quando é um grau de lesão grau 2 ou grau 1, às vezes é mais difícil de se perceber. E aí o médico pode pedir algum exame de imagem para confirmar, né? Uma ressonância para estar confirmando essa lesão aí, tá? Mas, do contrário, a gente vai fazer isso. Esses testes a gente tem que saber fazer e saber avaliar quando a gente está falando de cruzado. E a partir disso, então, a gente vai fazer o tratamento. Tratamento de quem? Quando é ligamento, estrutura ligamentar, tá? Essa estrutura ligamentar, por ser muito pouco vascularizada, assim como as estruturas tendinosas são muito pouco vascularizadas, então a gente não faz um tratamento direto, a gente faz um tratamento indireto. Então eu tenho que perceber qual é a posição. Existe falha posicional na articulação? Corrige a posição da articulação. Existem falhas posicionais em outras articulações que favoreçam aquele deslizamento, aquela falha posicional do joelho? Corrige as outras articulações. Então, um tratamento indireto. Depois, tem algum músculo que faça o mesmo trabalho do cruzado anterior? Tem. Tem um grupo muscular, por exemplo, que a gente chama de isquios tibiais, né? O semitendinoso e o semimembranoso e o bíceps femoral, tá? Que vão tracionar essa tíbia posteriormente, vão tracionar esse complexo inferior aí, a tíbia, e quando eu falo do bíceps femoral também, porque ele puxa a fíbula, mas como a fíbula está articulada, né, lá na articulação, então, tibio-fibular proximal com a tíbia, quem puxa a fíbula também puxa a tíbia. Então, vou tracionar os dois. Então, quando eu faço um fortalecimento de isquios tibiais, eu tenho uma tendência de puxar essa tíbia, esse complexo tíbia e fíbula posteriormente. Então, se eu puxo a tíbia e a fíbula posteriormente, eu limito o deslizamento anterior desse complexo, tíbia e fíbula. Isso faz com que eu force menos o trabalho, né, que é um trabalho passivo aí, do meu ligamento cruzado anterior. Então, todo mundo que tem lesão de cruzado anterior tem que fazer fortalecimento, né, e tem que trabalhar principalmente de forma excêntrica os músculos isquiotibiais. E aí, com isso, então, você vai ganhando, né, ganhando amplitude de movimento, você vai ganhando mais estabilidade, sem necessariamente ter que trabalhar o cruzado anterior. Por que a gente não trabalha o cruzado anterior? Porque o cruzado anterior é uma estrutura passiva, né? É um ligamento propriamente dito, é passivo, não tem como eu estimular o cruzado anterior, né? Mas você vai estimular quem? A musculatura, você vai reposicionar a articulação, né? E vários outros aspectos assim. Tá? Isso eu estou dando um exemplo no cruzado anterior, mas tem para tudo, né? Para todos os ligamentos que a gente for ver, a gente consegue perceber que quando a gente vai tratar uma estrutura, a gente não trata só aquela estrutura, a gente vai tratar o complexo como um todo. Aqui a gente tem uma vista anterior, aqui eu tenho uma vista anterior também, porém, tá? Com as estruturas anteriores rebatidas, patela, tendão patelar, os retináculos, aqui a gente consegue ver, ó, visualizar aqui, ó, retináculo medial, retináculo lateral. Toda vez que a gente pensa em retináculos, então a gente pensa na estabilidade da patela, né, porque a gente tem uma articulação anterior, que é a articulação fêmuro-patelar. Essa patela ela tem que se movimentar para cima e para baixo. Aqui em vista lateral a gente consegue visualizar isso aqui melhor. Ó. Toda vez que eu faço flexão de joelho, a patela desce.
Toda vez que eu faço extensão de joelho, a patela sobe. E a patela é o nosso principal osso sesamoide do corpo. E ela atua como? Ela atua como se fosse uma alavanca, ela atua como se fosse uma roldana, aumentando o torque de força do quadríceps e, né, ligando esse tendão aqui, que é o tendão quadricipital, tá, a patela, que depois vai ligar através do tendão patelar na tuberosidade anterior da tíbia. Tá? Então, o que, que acontece? O quadríceps contrai, o quadríceps contraindo puxa a patela através do tendão quadricipital, a patela puxa a tíbia através do tendão patelar e a tíbia, então, faz um movimento de anteriorização, ou seja, extensão de joelho. Tá? Então, essa patela funciona como se fosse uma roldana. Só que toda vez que a patela sobe e desce, a patela vai ter que subir e descer através de um trilho. Tá? E aonde que fica esse trilho que a patela sobe e desce? Esse trilho nada mais é do que o sulco da patela, o sulco articular da patela, que vai começar aqui e vai continuar na parte superior. Então, a patela ela vai subir nesse sulco e vai descer nesse sulco. Tá? Esse é o normal, o que a gente espera. Só que, o que a gente costuma ver aqui quando a gente fala de patela? Isso aqui é o posicionamento, então, tá, dos nossos ossos, tá? Numa visão anterior. Então, se eu pegar aqui em visão anterior, eu vou ter aqui o meu fêmur, eu vou ter aqui a minha patela, eu vou ter aqui a minha tíbia, e eu vou ter aqui a minha fíbula. Então, quando a gente pensa em articulação ou complexo articular do joelho, a gente pensa nessas articulações, perdão. Fêmur com patela, fêmur patelar. Fêmur com a tíbia, fêmur tibial. Tíbia com a fíbula, tíbio fibular proximal. Qual é a grande diferença aqui, tá? Que estruturalmente a tíbio fibular proximal, ela não faz parte do complexo articular do joelho, estruturalmente. Por quê? Porque a gente tem uma cápsula articular que envolve todo o conjunto, e quando a gente fala, então, da tíbio fibular proximal, ela vai ter a cápsula articular própria dela. Então, ela não compõe estruturalmente esse complexo articular do joelho, mas funcionalmente sim. Por quê? Porque ela está diretamente relacionada com os movimentos da tíbia, tá? E se a tíbia vai fazer, então, flexão, extensão, se a tíbia faz uma leve rotação interna associada à flexão, que é o movimento acessório da flexão, se ela faz um leve movimento de rotação externa durante a extensão, principalmente durante o final do arco de extensão do joelho, a fíbula vai precisar acompanhar, porque se ela está articulada com a tíbia, ela acaba entrando também no movimento. Mas o que eu percebo aqui, estruturalmente, quando eu penso na patela? Toda vez que eu faço flexão, a patela desce. Toda vez que eu faço extensão, a patela sobe. Só que olha o que acontece. O sulco da patela, que eu vou desenhar em outra corzinha aqui para vocês, num azulzinho mais escuro, tá? O sulco da patela, ele tá assim, ó. Felipe, mas o sulco da patela aí parece desalinhado. Por que ele parece desalinhado? Porque estruturalmente, tá? Quando eu vou fazer a avaliação estrutural, então, estruturalmente, eu percebo que esse côndilo femoral, que é o côndilo femoral medial, é maior do que o côndilo femoral lateral. Então, o que acontece? O côndilo femoral medial, ele é maior do que o côndilo femoral lateral. Então, esse fêmur, em vez dele sair assim, ele sai assim, ó, meio tortinho. E outra coisa que é importante quando a gente pensa aqui, Felipe, mas é só isso que acontece? Não. Lá em cima, eu vou ter a parte proximal do fêmur, eu vou ter isso aqui, ó. Então, ele vai sair mais ou menos assim. É claro que eu estou acentuando um pouquinho. Então, ele vai sair mais ou menos assim. Então, olha o que acontece. Eu vou ter um fêmur que ele é posicionado não em sentido vertical, mas em sentido oblíquo, né? Então, toda vez, então, que a patela sobe, a patela tem uma tendência de subir como? Lateralizando, tá? Mas por que essa patela tem uma tendência de subir lateralizando? Tá? Porque esse sulco, então, essa posição vai estar aqui. E olha o que acontece. Além disso, quando eu tenho lá em cima, eu tenho o músculo, o principal músculo para puxar essa patela superiormente é o nosso músculo reto femoral. Então, o reto femoral ele é um músculo biarticular,
que ele se insere lá na espinha ilíaca antero-superior. E esse reto femoral, então, principalmente nas mulheres que têm a bacia mais aberta, o quadril mais aberto, ele vai ter uma inserção mais lateralizada. Então, quando eu penso, por exemplo, como é que é a bacia do homem, né? A pelve do homem? A pelve do homem, normalmente, estruturalmente, ela é mais fechada. A pelve da mulher, ela é mais aberta. Quanto mais aberta for, mais lateralizada vai ser essa espinha ilíaca antero-superior. Consequentemente, então, esse quadríceps, que é o músculo que vai estar passando por aqui, em vez dele estar puxando nesse sentido, ele vai estar puxando nesse sentido aqui. Tá? Então, o sulco da patela está mais ou menos retinho e a espinha ilíaca antero-superior está mais lateralizada. Então, toda vez que eu faço força para puxar essa patela para cima, eu não estou puxando só para cima, eu estou puxando para cima e para fora. Então, eu vou ter um vetor de tração na patela. Aí a gente associa a uma diferença de tamanho entre o côndilo femoral medial e o côndilo femoral lateral, que aumenta essa inclinação. Eu associo, então, a posição da pelve, que pode jogar, então, essa espinha ilíaca mais lateralmente, tracionar mais lateralmente. E aí, então, eu vou ter uma diferença. Felipe, que diferença é essa? Essa diferença é o que a gente estuda como ângulo Q do joelho. O que significa o ângulo Q do joelho? Eu tenho um ponto que seja vertical aqui e eu tenho esse ponto aqui, ó. Tá? Então, o que seria ideal? Toda vez que eu faço flexão e extensão, a patela subir aqui, tá? Só que quando ele faz flexão e extensão, a patela sobe aqui. Então, existe um ângulo entre o ângulo vertical, entre a linha vertical e a linha da patela. E a linha de movimento da patela. Esse ângulo é de aproximadamente 9 graus, tá? Então, esse ângulo costuma ser aproximadamente 9 graus, tá? Felipe, mas esse ângulo pode ser maior ou menor? Pode, tem pessoas que têm um ângulo menor e ele vai ter uma tendência de correr a patela bonitinha sobre o sulco. Tem pessoas que têm um ângulo maior, que vai ter uma tendência de lateralizar. Quem são essas pessoas que têm uma tendência de ter um aumento do ângulo Q? Então, esse cara aqui vai ser o meu ângulo Q do joelho. Quem vai ter uma tendência de ter um aumento de ângulo Q? As mulheres. Felipe, por que as mulheres têm uma tendência de ter aumento do ângulo Q? Porque estruturalmente a pelve da mulher ela tem uma tendência de ser mais alargada, consequentemente a espinha ilíaca antero-superior tem uma tendência de ser posicionada mais lateralmente. Um ponto. Segundo ponto, o sulco da patela nas mulheres costuma ser mais raso, fazendo com que essa patela tenha mais facilidade de deslizar ou escapar lateralmente ou medialmente. Ah, Felipe, mas por que não escapa medialmente? Porque o músculo está puxando para fora, porque todo mundo está puxando para fora, né? E outra, se a pelve da mulher tem uma tendência de ser mais aberta, o joelho tem uma tendência de ser mais fechado. Então, é comum na mulher a gente ter o genovalgo. Então, um valgismo na mulher é mais comum do que um valgismo no homem. Tá? E se eu tenho um genovalgo, então eu tenho um joelho mais para dentro, que favorece a patela escapar mais para fora. Tá? E além disso tudo, associado a isso, eu tenho uma tendência de ter um aumento do ângulo Q. Tanto é que a gente considera normal para o homem 9 graus, normal para a mulher 12 graus, até 12. Mas a mulher apresenta 15, a mulher apresenta 17, a mulher apresenta 20. Quanto maior for o ângulo Q, maior vai ter a tendência, então, de deslizamento da patela lateralmente, que a gente chama de condromalácia patelar. Então, o que é a condromalácia patelar? É a falha de posicionamento da patela durante os movimentos de flexão e extensão, quando a patela corre lateralmente. E quando a gente pensa em articulação, toda articulação tem uma superfície articular. Essa superfície articular, ela é lisa. Essa superfície articular, então, onde eu encontro o líquido sinovial, essa superfície articular ela é feita para deslizar e impedir atrito. Então, se eu tenho uma gaveta, eu penso que essa minha gaveta ela tem que abrir e fechar correndo no trilho. A partir do momento que essa minha gaveta escapa do trilho para um lado ou para o outro, Felipe, então eu perco a capacidade de abrir e fechar minha gaveta? Não. Só que toda vez que eu abro a gaveta e fecho a gaveta vem arranhando para um lado e para o outro. O que está acontecendo? Existe atrito. Esse atrito
no nosso corpo, na nossa articulação, vai gerar inflamação repetitiva. E aí você associa o atrito ao aumento de carga. Então, poxa, eu tenho atrito e, além de tudo, a pessoa ainda está com uma sobrecarga. É como se você tivesse o atrito numa gaveta, que uma gaveta está muito cheia e muito pesada. O que acontece? O atrito aumenta mais ainda. Quanto maior for o atrito, maior vai ser a resposta inflamatória. Então, a pessoa vai evoluir com edema, evoluir com muita dor, né? Ou seja, todas as características aí de um processo inflamatório. Mas por quê? Porque é uma falha posicional da patela. Tá? Então, aqui a gente tem uma outra articulação importante, que é a articulação, então, fêmuro-patelar, que fica lá na frente. Tá? E a gente vai ter uma articulação importante aqui, que é a nossa articulação tíbio-fibular proximal, principalmente quando a gente pensa no joelho. Por quê? Porque quando eu falo da tíbio-fibular proximal, eu tenho que lembrar que essa tíbia aqui, essa tíbia e essa fíbula vão descer até o tornozelo, onde eu vou ter aqui o maléolo lateral e aqui eu vou ter o meu maléolo medial. E aqui a gente vai formar o que a gente chama então de pinça maleolar, onde vai se articular o talos. Então, o que acontece? Tá? Se aqui eu tenho o talos e aqui eu tenho minha articulação talocrural, que vai ser feita entre esses ossos, o posicionamento dessa minha fíbula é extremamente importante, principalmente nessa vista aqui, ó, em vista lateral. Por quê? Porque toda vez, por exemplo, que eu tenho um deslizamento ou uma falha de posicionamento posterior da minha fíbula, o que acontece? Eu vou ter uma falha de posicionamento anterior do meu maléolo. Por quê? Porque ela não é vertical, ela não está aqui assim, ó. Então, a partir do momento que a cabeça da fíbula posicionou posteriormente, o maléolo lateral vai se posicionar anteriormente. E como a gente já viu na aula de tornozelo, tá? Um maléolo lateral posicionado anteriormente, né? O nosso principal ligamento, né, que limita, então, essa inversão, plantiflexão com inversão, o nosso ligamento talofibular anterior. Aí o que acontece? Se eu tenho a minha fíbula, meu maléolo lateral, que é a fíbula, então, posicionado mais anteriormente, eu afrouxo esse ligamento. E eu permito uma amplitude de plante com inversão maior. Consequentemente, eu favoreço o mecanismo lesional no tornozelo. Tá? Por isso é bastante importante. Toda vez que a gente trata tornozelo, a gente trata joelho. Toda vez que a gente trata joelho, a gente trata tornozelo. Então, toda vez eu vou precisar, então, fazer o reajuste. Reajuste e readaptação de quem? Joelho e tornozelo. O tempo todo a gente está reajustando o joelho com o tornozelo. Então, se eu tiver entorse do tornozelo, eu mexo no joelho. Se eu tiver entorse de joelho, eu mexo no tornozelo também. Mas por quê? Porque a gente tem alterações, a gente tem falhas posicionais que a gente precisa corrigir numa articulação e na outra articulação. Tá? Nessa imagem aqui, seria mais para mostrar, então, a relação da patela, então, com os retináculos. E aqui a gente tem uma visualização, então, lateral, só que com corte. Então, a gente consegue perceber aqui a presença das bursas, tá? Então, bursa infrapatelar profunda, tá? A gente vai ter a bursa infrapatelar superficial, tá? A gente vai ter a bursa pré-patelar, que fica acima da patela. A gente vai ter bursa suprapatelar. Então, aqui é importante a gente lembrar o seguinte: toda vez que a gente fala de bursas... Felipe, o médico falou que eu tenho bursite. O sufixo "ite" significa o quê? O sufixo "ite" significa inflamação. Bursite, inflamação da bursa. Tá? Então, eu tenho várias bursas. Tá? Aqui, posteriormente, eu também tenho a minha bursa subtendínea lateral do músculo gastrocnêmio. Por quê? Porque o gastrocnêmio cruza aqui mais superiormente, mais superficialmente, e passa por ela. Então, quando que eu tenho bursa? Aonde eu tenho tendão. Tá? Então, tem bursa abaixo do tendão, bursa acima do tendão. Qual é a grande função da bursa? Impedir atrito entre tendão e osso. Felipe, então eu trato a bursa? Não. A bursa, como o próprio nome sugere, são bolsas. Bolsas ricas e completas de líquido sinovial. Qual é a grande função da bursa? Impedir atrito direto entre tendão e osso.
Então é como se eu tivesse um coxim que amortecesse, ou seja, toda vez que o tendão for fazer um movimento, que o músculo vai fazer um movimento, e que o tendão for cisalhar no osso, quem vai estar protegendo o osso ali? A bolsa. Só que se eu tenho uma bolsa desidratada, eu aumento o atrito, né? Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai naturalmente desidratando. Então, a nossa tendência a desenvolver uma bursite, uma tendinite é grande, mas a bursite nunca é causa primária. Quem é causa primária? A tendinite. Por quê? Porque músculo é estrutura ativa, bursa não. É a mesma coisa. Nossa, mas como é que eu rompi, ou como é que eu lesionei um ligamento? O ligamento não lesiona sozinho. Ele lesiona com movimento. Então, eu tenho um mecanismo lesional específico para cada tipo de ligamento. Do mesmo jeito, como é que eu inflamei a bursa? Você não inflamou a bursa. Primeiro, você teve uma lesão, um aumento de atrito do tendão, que, consequentemente, gerou inflamação. Então, como é que eu trato a bursite? A gente não trata a bursite de forma direta, a gente trata a bursite de forma indireta. De forma direta, só se fosse com anti-inflamatório e gelo, que aí você está tratando o processo inflamatório, mas não está tratando necessariamente o processo inflamatório da bursa. Por que é importante a gente falar disso? Porque quem inflama, tá? E quem é a causa do problema é o músculo. Então, a gente sempre tem que tratar e minimizar o atrito. Se eu minimizo o atrito do músculo com o osso, do tendão com o osso, consequentemente, eu vou tirar essa sobrecarga que eu tinha na minha bursa. E aí eu consigo trabalhar de forma mais harmônica. Então, o tratamento para bursite e tendinite é o mesmo. Então, não adianta falar, nossa, fulano de tal tem bursite. Se ele tem bursite, ele tem tendinite. Então, a gente trata os dois. Trata quem? Trata o músculo, trata o processo inflamatório, mas trata a recuperação do músculo para que o músculo trabalhe de forma mais harmônica e não gere tanta compressão. Tá? E, além disso, a gente tem aqui um coxim, que a gente chama de coxim adiposo infrapatelar. Tá? Que vai ser esse tecidozinho gorduroso aqui embaixo, que também vai atuar também como um coxim mesmo, né? Dando estabilidade e evitando esse contato direto da patela aí. Tá? E aqui a gente tem várias outras estruturas. Aqui a gente consegue visualizar a cápsula articular, ó, e a gente percebe, então, que a cápsula articular, ela envolve e delimita todo o complexo articular. Então, toda a articulação sinovial, ela vai ter uma cápsula articular delimitando, tá? Então, ela vai ter uma cápsula articular delimitando toda a articulação. Dentro dessa cápsula articular, então, a gente vai ter as estruturas articulares, meniscos, ligamentos, bursas, e a gente vai ter a nossa sinóvia, ou nosso líquido sinovial, que vai ter como grande função lubrificar essa articulação e permitir o melhor deslizamento e uma harmonia dos movimentos, então, intra-articulares, que são os nossos movimentos artrocinemáticos. Para quê? Para que não haja cisalhamento. Quando a gente tem um processo, então, tá, degenerativo, exemplo, uma artrose de joelho, o que significa? Aqui eu tenho um processo degenerativo com desgaste articular. Então, existe um contato maior entre as extremidades ósseas, que, consequentemente, está gerando mais atrito. Essas pessoas, normalmente, que desenvolvem processo degenerativo, se ele é degenerativo, ele está muito associado à sobrecarga e à idade. Quanto maior o tempo de utilização daquele joelho, então, maior é a chance de eu desenvolver um processo degenerativo. A mesma coisa que eu pensar num carro. Dificilmente você vai ter um problema degenerativo de uma peça de um carro e um carro zero. Mas se você já tem um carro com 5 anos de uso, com 10 anos de uso, opa, peraí, tem peças que precisam ser trocadas. Nossa, mas essa peça nunca deu problema, mas vai dar. Por quê? Porque essa peça já está velha. Eu tenho que trocar o óleo do carro de tanto em tanto tempo. Né? Por quê? Porque aquele óleo, ele vai perdendo a viscosidade dele e vai ficando mais fino. Ele vai ficando mais fino, então ele vai permitindo mais atrito entre as peças lá do motor do carro. Eu não entendo muito de mecânica, mas é mais ou menos isso. Então, esse meu líquido sinovial, ele tem que ser reposto, produzido e reposto o tempo todo. Qual é o estímulo que a gente dá para a produção de líquido sinovial? Movimento. Então, é extremamente importante que o nosso corpo esteja em movimento o tempo todo. Se a gente ficar muito tempo parado, muito tempo deitado, é normal, principalmente depois de uma certa idade, que quando você se levante, incomodou um pouquinho aqui. Quem trabalha muito tempo sentado, depois de uma certa idade, percebe que quando levanta, dói um pouco aqui, dói a coluna, dói isso. Mas por quê? Porque você está muito parado, você precisa quebrar esse tempo longo que você fica parado para se movimentar, para produzir líquido sinovial, para permitir movimentos mais harmônicos entre suas vértebras, quando a gente está falando, então, de movimentos da coluna, tá? E aqui, então, a gente vai entrar em principais estruturas,
tá? Só que como a gente está vendo aqui nesse primeiro momento, a nossa primeira aula de joelho, tá? Então, a gente vai falar o quê, tá? Nessas aulas de joelho. A gente vai falar de anatomia, biomecânica e mecanismos lesionais, tá? Do complexo articular do joelho como um todo, tá? Além, é claro, também, tá, de fazer correlação entre a tibiofibular proximal, o tornozelo, para depois a gente fazer essas correlações. Correlações descendentes, tá, com o tornozelo, correlações ascendentes lá com o nosso quadril. Quando a gente está pensando, então, aqui no joelho em vista posterior, aqui a gente está vendo as estruturas passivas. Então, aqui eu tenho meu ligamento cruzado anterior. Então, ele está cruzando aqui e ele está indo em direção anterior. O que ele vai fazer? Limitar o deslizamento anterior da tíbia. Quando que isso acontece? Acontece durante a flexão de joelho. Por isso, os mecanismos traumáticos associados, ou os mecanismos lesionais associados com lesão de cruzado anterior, estão relacionados a entorse de joelho com flexão associada à rotação, tá? Então, é quando você faz um movimento com carga no joelho, roda com o joelho flexionado. Então, flexão com rotação, com carga, você pode gerar o principal mecanismo lesional de lesão de cruzado anterior. Só que aqui eu tenho meu cruzado posterior, que ele faz a função contrária. Ó. Aqui ele está meu cruzado posterior, ele vai fazer a função contrária. Qual é a função do meu ligamento cruzado posteriormente? Posterior, perdão. Ele estabiliza a tíbia posteriormente, ou seja, ele estabiliza o deslizamento posterior da tíbia. E quando que isso acontece? Durante a extensão. Então, esse cara aqui trabalha na extensão, esse cara aqui trabalha na flexão. O que significa trabalha? Não significa que ele vai fazer como músculo, que ele vai ser ativo durante a flexão ou ser ativo durante a extensão. Ele vai estirar, como se fosse uma cordinha, que ele vai limitar durante a flexão, cruzado anterior, durante a extensão, cruzado posterior. Só que ele limita a extensão em 180 graus. Tá? Aqui, então, em 180 graus, eu vou ter o meu limite da extensão. Tá? Então, o cruzado anterior, tá? Ele vai trabalhar em flexão com rotação, mas, na verdade, ele é o grande limitador, tá? Do deslizamento anterior da tíbia. E o meu cruzado posterior, então, ele vai trabalhar na extensão. E a nossa extensão de joelho, então, ela vai mais ou menos até 180 graus, ou seja, com a perna retinha. Tem gente que faz uma hiperextensão de joelho, mas o normal ali é bater em 180 graus. Felipe, então, para eu lesionar o cruzado posterior, ele é muito mais difícil de ser lesionado do que o cruzado anterior. Por quê? Porque a gente sabe que em extensão, o joelho se encontra em posição que a gente chama de posição de ajuste máximo, ou seja, todas as estruturas estão bem conectadas e estão bem estáveis. Então, quando que acontece, por exemplo, uma lesão de ligamento cruzado posterior? Normalmente, quando a pessoa está com o pé apoiado, com o joelho esticado e sofre uma pancada de anterior para posterior. Então, isso pode acontecer, por exemplo, no futebol, né? Então, o cara está com o pé apoiado e sofre um carrinho de frente, um carrinho frontal, tá? Pode acontecer. E acontece muito na areia, né? Porque o cara está jogando futebol de areia, o pé finca na areia, ou seja, afunda na areia e ele toma pancada de frente para trás. Só que o ligamento, ele é tão resistente, mas tão resistente, cruzado posterior, que mesmo nesse tipo de trauma, se o trauma não for no joelho, se ele for na tíbia, é mais fácil ele ter uma fratura da tíbia do que uma lesão no joelho. Então é muito comum, às vezes o cara sofre uma pancada de frente para trás, mas a pancada foi aonde? A pancada foi diafisária na tíbia, ou seja, no meio da tíbia, e aí o que acontece? Ele fratura a tíbia. Ah, mas e se ele sofrer a pancada no joelho? Aí é mais complicado. Por quê? Porque aí o vetor traumático, então, está mais ali sobre a patela, próximo do joelho. E a tendência vai ser você dobrar esse joelho para trás. Quando a gente faz uma lesão de cruzado posterior, normalmente a gente chama de tríade maldita. A gente pega cruzado posterior, cruzado anterior e menisco. Tá? Ou seja, quando você faz esse movimento, o movimento, então, ele vai ser tão grande que ele vai romper, né, o cruzado posterior, ele vai romper o cruzado anterior e ele vai levar menisco também, porque você sai arrastando todas as estruturas. Por exemplo, o que aconteceu com o Anderson Silva, né, durante a luta, foi uma fratura de tíbia. Por quê? Porque ele sofreu um chute, um trauma direto na diáfise da tíbia. Na verdade, ele foi dar o chute, mas bateu aonde?
O vetor traumático foi no meio da tíbia, foi na diáfise da tíbia, né? No terço médio da tíbia. Então, o que aconteceu? Lesionou o joelho? Não. E não lesionaria o joelho também, por quê? Porque como ele foi dar o chute, ele não estava com a perna de apoio, né? Ele estava com a perna de balanço. Agora, se ele tivesse com a perna de apoio e tomasse o chute na mesma posição, a tendência seria uma fratura da tíbia. Se ele tomasse o chute acima, no joelho, ou uma pisada de frente para trás, aí a tendência seria, então, uma lesão aqui de cruzado posterior. Aqui a gente ainda vai ter alguns ligamentos, né, que são os ligamentos colaterais. Aqui eu vou ter o meu ligamento colateral medial. Aqui eu vou ter o nosso ligamento colateral fibular, né, ou colateral lateral. Qual vai ser a grande função desses ligamentos colaterais? Colateral, lateral e colateral medial. Eles dão estabilidade. Por quê? Porque o joelho não faz adução e abdução, né? O joelho, ele vai ter um leve movimento, ou vai permitir um leve movimento que a gente chama de bocejo. Bocejo medial e bocejo lateral. São movimentos bem pequenininhos, tá? Mas por quê? Porque esses ligamentos, então, logo eles são estirados e ele vai dar essa estabilidade. Tá? E a tíbia vai permitir também um pouquinho de rotação da tíbia. Rotação medial da tíbia durante a flexão, mas como um movimento acessório, um movimento curto, e movimento de rotação lateral durante o final da extensão de joelho. É isso que acontece, tá? E depois a gente vai ter aqui ainda nosso menisco lateral e nosso menisco medial. Essas são as estruturas mais famosas, mais conhecidas. Aqui a gente já está na cápsula articular, então, né, da nossa articulação tibiofibular proximal, e os nossos meniscos, eles funcionam como se fossem amortecedores. Tá? Então, a gente percebe que nas articulações onde a gente tem sobrecarga, por exemplo, joelho e quadril, a gente tem estruturas que funcionam como se fossem amortecedores. Que estruturas são essas? No joelho e menisco, tá? E lá no quadril a gente tem o que a gente chama de labrum, tá? O labrum é como se fosse um menisco, mas esse menisco aí, lá da articulação, então, do quadril, que ele faz o quê? Ele diminui o impacto entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. Aqui, no caso, a gente vai tentar reduzir o impacto entre os côndilos femorais e os côndilos tibiais, ou platô tibial, tá? Aqui a gente consegue, já nessa vista anterior aqui, então aqui a gente tem uma vista anterior, né? Já com a patela rebatida, para a gente conseguir ver as estruturas internas. Aqui a gente vai ter o nosso ligamento cruzado anterior, aqui a gente vai ter o nosso ligamento cruzado posterior, como a gente já tinha dito. Aqui a gente vai ter o nosso ligamento colateral fibular, que a gente já tinha falado na imagem passada. Aqui a gente vai ter o nosso ligamento colateral tibial, tá? Que a gente já tinha visto também. Aqui a gente vai ter o nosso menisco medial, que a gente já tinha falado na imagem passada. E aqui a gente vai ter o nosso menisco lateral, que a gente já tinha visto aqui também na imagem passada. O que a gente começa a perceber de diferente aqui? Outras estruturas, que são menos vistas, mas não menos importantes. Tá? Aqui a gente vai ter o ligamento, que ele é chamado de ligamento transverso do joelho. O ligamento transverso do joelho, como o próprio nome já diz, é um ligamento que ele está percorrendo menisco lateral e menisco medial. Então, ele é extremamente importante, principalmente para dar estabilidade para o menisco, para os meniscos. Por quê? Porque esses meniscos, eles sofrem o tempo todo forças do joelho, principalmente forças de torção. E quando eu faço uma força de torção no joelho, se eu tenho os meus ligamentos completamente independentes, eu tenho uma tendência de abrir, de empurrar o ligamento, o menisco medial para o meio e empurrar o menisco lateral para o lado, e ficar abrindo e jogar a força mais no centro. Então, eu tenho que ter ligamentos que gerem estabilidade entre os meniscos. A principal função do ligamento transverso do joelho é gerar estabilidade entre os meniscos, para não permitir, então, uma abertura dos meniscos durante os movimentos rotacionais de joelho. E depois a gente vai ter ligamentos entre os meniscos e os ossos. Para quê? Para dar estabilidade para os meniscos. Não entre um menisco e outro, mas entre o menisco e os ossos. Então, vou ter o nosso ligamento menisco tibial anterior. Então, se a gente puder perceber, ele está saindo aqui da tíbia e está indo até o meu menisco medial. Então, ligamento menisco tibial anterior. Ele vai dar estabilidade anterior para o meu menisco medial, tá? E aí é bom a gente lembrar, quando a gente falou, então, de posição, que eu falei aqui atrás, numa das primeiras imagens que eu mostrei, quando a gente falou de posição aqui dos côndilos,
eu mostrei aqui que o nosso côndilo medial, ele é maior do que o nosso côndilo lateral. Então, eu vou ter uma tendência de ter uma sobrecarga maior no medial do que no lateral. Então, por isso é extremamente importante a função do meu menisco, do meu ligamento menisco tibial anterior, para dar mais estabilidade, então, ao meu menisco medial. E a gente começa a perceber que eu vou ter muito mais ligamentos estabilizando o menisco medial do que o menisco lateral. Por quê? Porque o tamanho do côndilo medial vai ser maior do que o tamanho do côndilo lateral. Então, quem vai ser mais sobrecarregado? Sempre o menisco medial. Então, toda vez que a gente fala de lesão de menisco, é muito mais comum lesão de menisco medial do que lesão de menisco lateral, né? Porque um tem muito mais sobrecarga do que o outro. Depois, ó, ligamento menisco tibial lateral. Felipe, mas menisco tibial lateral está no meio? Sim, ele é menisco tibial lateral, mas ele é do menisco medial, tá? É do menisco medial com a tíbia lateralmente. Outro, ligamento menisco femoral medial, ó. Menisco com o fêmur lateralmente, ou medialmente, perdão, medialmente, tá? Então, menisco medial com o fêmur medialmente. Mas eu posso ter menisco com o fêmur lateralmente, mas eu estou falando sempre aqui do meu menisco medial. Então, a gente percebe que a gente tem vários. Aqui, por exemplo, está aparecendo, ó, meu ligamento está em destaque aqui, o meu ligamento, então, menisco tibial. Então, olha a função dele, olha como é que ele é importante aqui. Se a gente amplia aqui várias vezes, olha como é que ele é importante. Ele está unindo aqui esse meu menisco, que é o meu menisco medial, até a tíbia, dando uma estabilidade anterior aqui para o meu menisco medial. Olha aqui agora, né, com uma abordagem mais destacada, então, para o meu ligamento, então, transverso. Tá? O ligamento transverso, então, ele vai pegar do menisco lateral para o menisco medial, dando uma estabilidade anterior. Tá? Então, a gente percebe aqui que esse meu ligamento aqui, que é o meu ligamento cruzado anterior, ele vai se inserir, então, tá, no tubérculo intercondilar, tá, da tíbia. Então, quando a gente percebe lá na tíbia, a gente vai estudar os acidentes ósseos, a gente vai ter o meu platô tibial, o meu côndilo tibial lateral, o meu côndilo medial lateral, e eu vou ter o tubérculo intercondilar, que é uma superfície, uma extremidade óssea. Nesse tubérculo intercondilar, então, vai ter a minha inserção dos meus ligamentos cruzados, anterior e posterior. O anterior mais anteriormente, o posterior mais posteriormente. E lá na frente, então, eu vou ter o nosso ligamento transverso. Tá? Esse ligamento transverso, então, ele está dando estabilidade, não permitindo, então, como a gente pode observar na imagem, que haja uma abertura, tá? Que haja uma abertura entre os meniscos, ou seja, um espaçamento entre os meniscos, porque, como a força, então, o vetor de força é de cima para baixo, vai haver, então, uma tendência de abertura desses meniscos durante os movimentos. Aqui, ó, outro ligamento, tá? Nosso ligamento, então, ó, menisco femoral lateral. Esse ligamento, então, menisco femoral lateral, está entre o nosso menisco lateral e o fêmur posteriormente, tá? Então, a gente já observa aí que a gente vai ter uma tendência, então, de estabilizar esse menisco durante os movimentos de rotação. Estabilizar que menisco? Nesse caso aqui, o nosso menisco lateral. Olha outra ênfase aqui, ó. Nosso ligamento menisco tibial medial, tá? Pequenininho, estabilizando quem? Estabilizando só o menisco, tá? Dando uma estabilidade também ao menisco durante os movimentos. Percebe que a gente está falando só de articulação, então, fêmuro-tibial, aonde a gente tem, então, a principal articulação do joelho, porque eu tirei a patela e nem estou falando da patela, a gente só falou e deu um spoilerzinho do que a gente vai falar da patela e das disfunções da patela lá na frente, e a gente está falando, então, das estruturas passivas, então, da articulação fêmuro-tibial, que é a principal articulação do joelho. Por que eu falo isso? Porque toda vez que a gente estuda articulações ou complexos articulares, o que a gente vai ter? Sempre uma articulação principal. Tá? Felipe, o que é uma articulação principal? Aquela articulação do complexo onde eu tenho maior amplitude. Então, onde eu tenho maior amplitude? Na fêmuro-tibial. A amplitude é muito grande.
E aí eu vou ter articulações acessórias. Tá? Quem vão ser minhas articulações acessórias? São articulações que trabalham favorecendo o movimento da articulação principal. Então, quais vão ser minhas articulações acessórias? Fêmur patelar, tíbio fibular proximal. É claro que a fêmur patelar vai ter repercussões diretas e trazer muitas repercussões diretas, principalmente no quadril, e a tíbio fibular proximal, repercussões no tornozelo e repercussões no quadril. E aqui o que a gente consegue observar nessa imagem? A nossa cápsula articular do joelho em vista posterior. Tá? É muito comum, tá, que a gente tenha, durante lesões de joelho, o aparecimento nessa região aqui do que a gente chama de cisto de Becker. Felipe, o que é o cisto de Becker? Que é como se fosse uma bolsa dura que aparece lá atrás, uma bolinha dura que aparece na região poplítea, região posterior do joelho, dentro da cápsula articular, bem durinho, que a gente palpa principalmente durante a extensão do joelho. Então, a gente faz a extensão, palpa lá o joelho posteriormente e percebe a presença do cisto de Becker. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: cisto de Becker não é sinal de lesão, cisto de Becker não é um problema. O cisto de Becker ele é sempre indicativo de problema. Então, quando a pessoa apresenta, né, ou seja, tem a presença do cisto de Becker na região poplítea, significa que ela tem uma lesão primária. Qual é a lesão primária? Não sei, eu vou ter que testar para descobrir. Tá? Então, pode ser uma lesão de cruzado, pode ser uma lesão de menisco, pode ser uma lesão degenerativa, mas ela forçou e apareceu o cisto. Quando que o cisto aparece? Quando esse joelho desinflama. Então, quando você desinflama o joelho, o menisco, o cisto some. Quando você reinflama o joelho, o cisto aparece. Então, o cisto de Becker ele não pode ser tratado como um problema. Ele tem que ser tratado como um sinal. Né? Então, por exemplo, qual é o problema da febre? A febre é o aumento de temperatura. Né? Só que quando você percebe a febre é um sinal. Felipe, o que significa um sinal? Qual é a grande diferença de sinal para sintoma? Sinal é objetivo. Então, eu percebo. Tá? Então, qual é um sinal, por exemplo, de febre? Né? Aumento de temperatura. Então, eu consigo avaliar e perceber que a temperatura dele não é 36,5, é 38,5. Opa, peraí, isso é um sinal, tá, de infecção. É a febre, beleza? O cisto, não tem como falar, eu acho, eu estou sentindo um cisto. Não. Ou ele tem, ou ele não tem, porque o cisto ele é palpável. Então, o cisto vai ser um sinal de um problema primário no joelho. Qual é o meu problema primário? Qual é o meu problema primário no caso da febre? Não sei. Eu vou ter que avaliar esse paciente para descobrir. Essa febre é decorrente de quê? De uma faringite, de um problema gástrico, de qualquer outro problema? Não sei. Eu vou ter que avaliar o paciente como um todo para descobrir. Qual é o problema do meu cisto? Eu vou ter que avaliar o joelho dele. Então, vou ter que fazer testes específicos ligamentares, testes específicos de menisco, testes específicos musculares para saber o que está acontecendo de diferente para aparecer o cisto de Becker. Tá? Aí aqui aparecem também os meus ligamentos colaterais. O ligamento poplíteo oblíquo. Aqui, nesse caso, tá, a gente chama essa região posterior de região poplítea. Tá? E aqui a gente vai ter dois ligamentos importantes. Ligamento poplíteo oblíquo, ligamento poplíteo arqueado. Vão estar aparecendo aqui. Ligamento poplíteo, se ele é poplíteo, ele está na região posterior do joelho. E aqui vai aparecer também o nosso músculo poplíteo. Ó. Região poplítea é a região posterior do joelho. Qual é a grande importância dos ligamentos poplíteos e do músculo poplíteo? Tá? Eles vão estar diretamente relacionados com os movimentos rotacionais do joelho durante a flexão e a extensão. Então, o que a gente tem que lembrar? Durante os últimos graus de flexão do joelho, a gente faz uma leve rotação interna da tíbia. Durante os últimos graus de extensão do joelho, a gente faz uma leve rotação externa da tíbia. Quem limita a rotação externa da tíbia durante a extensão do joelho? Músculo poplíteo, de forma ativa, tá? E o meu ligamento poplíteo oblíquo. Quem limita a minha rotação interna? Ligamento poplíteo arqueado, tá? Então, eles vão estar atuando diretamente sobre a articulação do joelho, mas não sobre os movimentos principais. Porque quando a gente fala qual é o principal movimento do joelho? Flexão e extensão.
Quais são os movimentos acessórios da tíbia? Rotação interna como complementar da flexão, rotação externa como complementar da extensão. Só que essa minha rotação interna e rotação externa, apesar de serem movimentos acessórios, não são movimentos com amplitude ilimitada. Elas vão ter uma limitação aí de amplitude. Aqui a gente vai ter o nosso ligamento lateral e aqui a gente vai ter o nosso ligamento colateral fibular. Ó. Então, o ligamento lateral do joelho, então, longitudinal lateral, ele vai ter inserções no fêmur e na tíbia, e o nosso ligamento colateral lateral, ele vai ter inserção, então, no fêmur e na fíbula. Então, como a gente tem essa articulação tíbio-fibular proximal, a gente vai ter dois ligamentos, fêmur com a tíbia, fêmur com a fíbula lateralmente. O mais conhecido é o nosso colateral fibular ou colateral lateral, tá? Mas o colateral, o longitudinal lateral, que é o nosso ligamento fêmuro-tibial lateral, então, ele vai ser extremamente importante, então, para dar estabilidade entre o fêmur e a tíbia lateralmente. E o fêmuro-tibial lateral, tá? O colateral lateral, vai dar estabilidade entre o fêmur e a fíbula lateralmente. E aqui, a gente ainda pode ver o que a gente chama de membrana interóssea. Felipe, qual é a grande importância da membrana interóssea? Do mesmo jeito que eu tenho essa membrana aqui articulando rádio e ulna, tá? Ou seja, não deixando o rádio abrir em relação à ulna, porque eles são ossos que têm que ser paralelos, né? Eu tenho, então, a membrana interóssea entre a tíbia e a fíbula. Essa membrana interóssea ela é extremamente importante e ela vai funcionar também, ela é descrita como alguns autores, como se fosse uma articulação propriamente dita, mas ela é uma membrana que serve para articular toda a diáfise da tíbia com a diáfise da fíbula, não permitindo, então, um maior espaçamento entre os dois ossos. Então, essa membrana ela vai funcionar, então, como se fosse um grande ligamento. A gente percebe que ele tem fibra em todos os sentidos, né? E ela vai fazer o quê? Gerar uma estabilidade entre os dois ossos. Isso é extremamente importante para a articulação superior, para não espaçar, e eu não ter, por exemplo, uma luxação de cabeça, né, da fíbula, gerando uma anteriorização, uma posteriorização da cabeça da fíbula, assim também como no maléolo, que a gente vai ter lá embaixo uma articulação do tipo sindesmose, que vai ser a tíbio-fibular distal, que ela é uma articulação do tipo fibrosa, que vai servir principalmente para gerar estabilidade entre, né, a pinça maleolar, ou seja, a extremidade distal da tíbia e da fíbula, né, formando então a pinça maleolar através do maléolo lateral, fíbula, e maléolo medial, tíbia, com o talos, que a gente chama de articulação talo-crural. Se eu tiver um espaçamento muito grande na talo-crural, o meu maléolo vai ficar mais frouxo ainda e vai gerar uma instabilidade ainda maior. Então, quando isso acontece, e quando eu tenho uma abertura dessa membrana e tem um espaçamento muito grande lá embaixo, isso é mais difícil de ser tratado do que uma entorse simples de tornozelo. Por quê? Porque o ganho desse espaço gera uma folga tão grande que o pé fica solto dentro da articulação. Isso a gente viu na nossa aula lá de tornozelo, tá? Mas a gente vai estar sempre correlacionando aqui com tornozelo, com joelho, joelho com tornozelo, joelho com quadril, nessa aula aqui também, nas nossas próximas aulas. Aqui em destaque o nosso ligamento cruzado anterior, em destaque de verde. Como a gente pode perceber, então, esse ligamento cruzado anterior, como já foi falado, ele vai ser responsável, então, por limitar o deslizamento anterior da tíbia. Principais testes, né, para cruzado anterior, teste de Lachman e teste de gaveta anterior. E aqui a gente vai ter o nosso importante ligamento cruzado posterior, tá? Principal teste para ele, teste de gaveta posterior. Só que, como a gente já tinha falado, o ligamento cruzado posterior, ele limita a extensão. Então, como em extensão a gente está em posição de ajuste máximo, normalmente é muito mais difícil a gente ter lesão de cruzado posterior do que lesão de cruzado anterior, que a gente está trabalhando numa posição de ajuste máximo do joelho. E para fechar essa primeira parte, onde a gente está vendo principalmente estruturas passivas do complexo articular do joelho, o que seriam estruturas passivas? Ligamentos, tendões,
bursas, meniscos e suas funções, e depois, na próxima aula, a gente vai estar falando das estruturas ativas, então, correlacionando isso com movimento, com biomecânica, com características específicas da articulação durante a biomecânica, a gente vai aprofundando um pouco mais em cada estrutura, em cada mecanismo lesional de cada estrutura. Para fechar, a gente tem a imagem aqui, tá? Bursa anserina, bursa subtendínea do trato iliotibial, tá? Ou seja, porque o trato iliotibial passa por ali, vai se inserir, então, nessa porção. Bursa subtendínea do músculo bíceps femoral, que a gente sabe que o bíceps femoral, então, ele se insere lá na cabeça da fíbula. A gente vai ter ligamento colateral fibular do joelho, que é o ligamento lateral. A gente vai apresentar aqui, então, retináculo da patela, ó, retináculo lateral, retináculo medial. Qual é a grande importância desses retináculos? Ó? Esses retináculos geram estabilidade para a patela. Aqui no meio está a nossa patela. Essa patela, então, ela tem que subir durante a extensão, descer durante a flexão, só que, como a gente já falou, por causa do posicionamento, existe uma tendência de subir lateralizando, né? E quando a gente sobe lateralizando, então, ele pode escapar do sulco da patela. Tá? Então, o que a gente precisa? De estruturas que posicionem, que dê sustentação para essa patela durante os movimentos de flexão e extensão. E aí os retináculos entram com esse tipo de trabalho, tá? Dando sustentação lateral e sustentação medial. Aqui a gente vai ter o ligamento patelar, que muitas pessoas chamam de tendão patelar. Felipe, é tendão patelar ou ligamento patelar? Depende. Estruturalmente é um ligamento. Por que ligamento? Porque liga um osso a outro. Então, classificação estrutural, ligamento. Classificação funcional, tendão. Por que tendão? Porque, na verdade, ele não tem uma função de dar estabilidade entre o osso e o outro. Ele está ligando ali para toda vez que o quadríceps é ativado, o quadríceps puxa o tendão patelar, que puxa a patela, que puxa o tendão patelar, que puxa a tíbia. Então, ele está diretamente associado com o movimento. Tá? Então, essa classificação aqui de ligamento patelar ou tendão patelar vai depender do que você está falando. Se eu estou falando de biomecânica, de movimento, a gente chama de tendão. Se eu estou falando estrutural, eu estou falando, então, de um ligamento. Tá? Mas a gente tem que sempre prestar atenção de como a gente está abordando e que tipo de classificação a gente vai estar dando. E o ligamento colateral tibial do joelho, então, que vai estar estabilizando, né, a porção medial do joelho. Então, o ligamento colateral tibial e o ligamento colateral lateral, eles estão estabilizando o joelho para os movimentos de adução e abdução que a gente não tem, né, no joelho. Então, o que a gente tem é bocejo medial e o bocejo lateral, que são pequenos ajustes ou pequenos movimentos que a gente tem, né, do joelho para dentro, do joelho para fora, pequenas folgas, mas que são limitadas, então, por esses ligamentos medial e lateral, né, o colateral medial e o colateral lateral. E aí a gente fecha essa primeira parte da aula de joelho, então, onde a gente falou principalmente de estruturas passivas e deu uma introduçãozinha a mecanismos lesionais, tá? E na próxima aula, na continuação da aula de joelho, a gente vai entrar com elementos ativos, ou seja, todos os músculos que cruzam a articulação do joelho, a função desses músculos, cruzam ou se inserem próximos ali no joelho, né? E tem uma função biomecânica direta no joelho, tá? E na aula 3 de joelho, a gente vai falar sobre mecanismos lesionais de joelho e correlação dos mecanismos lesionais de joelho com as lesões de tornozelo e com as lesões de quadril. Aí entra uma série de características biomecânicas aí do joelho, como ângulo Q, relação do ângulo Q com o ângulo do colo do fêmur, com o ângulo de anteversão do fêmur, com o posicionamento da cabeça da fíbula, com o posicionamento de maléolo lateral, com a articulação talocrural, com a articulação subtalar, com todos os movimentos que acontecem de forma conjunta, mas olhando já de forma mais dinâmica, olhando, por exemplo, analisando esse joelho, a função do joelho, durante, por exemplo, a biomecânica da marcha.